Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um módulo aqui. Eu convidei para dividir esse módulo comigo, na verdade, ela que vai apresentar, a doutora Gabriela Sala. Ela que é nossa coordenadora da área tributária aqui do escritório, especialista em direito tributário pelo IBET, com MBA pela FGV também. Então, é uma honra, sabe, conversar com você sobre isso. É um assunto que nós duas somos apaixonadas, né, Gabi? É verdade. Discutimos o dia inteiro aqui esse assunto tributário para os nossos clientes, É né? verdade. E eu a convidei porque, assim, pessoal, existem muitas oportunidades tributárias no mercado. O pessoal fala direto sobre isso. E também muito receio dos empresários de conversar sobre esse assunto. Quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, o pessoal já começa a falar: mas isso vai chamar fiscalização, isso é um problema, porque eu tenho um telhado de vidro, minha empresa não é toda certinha assim. Mas, gente, isso é a realidade de 99,9% das empresas do Brasil. E essa falácia que existe no mercado é realmente uma falácia, porque isso não é real. A maioria das empresas, elas recolhem tributos mais do que o devido, indevidamente, e elas não se recuperam. E esses tributos ficam lá e acabam até prescrevendo ou decaindo esse direito. Então, eu chamei a Gabriela aqui para ela tratar desse assunto comigo, porque é de suma importância que você pense nesse assunto realmente como uma alavanca também para o seu negócio em 2022. Não é isso, Gabriela? É isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez sobre recuperação de crédito. Eu digo que é sempre um assunto muito interessante, porque quem não gosta de falar sobre dinheiro, não é mesmo? É verdade. E eu gosto de fazer uma analogia também. A recuperação de crédito é como se tivesse um cofrinho cheio de dinheiro dentro da empresa e que o próprio empresário nem sabe que está lá. Verdade. Boa. Tá na moda falar agora desse assunto de cofrinho, né, Gabi? É, a série do Round Six, Isso. né? Que foi a série aí mais vista. Isso. Que tinha um cofrinho grande. Dependendo da empresa, pode ser um cofre bem grande mesmo. Poxa essa vida, situação. sempre vai ter um cofrinho ali. Por menor que seja a sua empresa, esteja no simples, lucro presumido, lucro real, tenha certeza que tem dinheiro aí que eu costumo falar. Oportunidade. Debaixo do tapete você não sabe. É verdade, é isso mesmo. E quando a gente fala de recuperação de crédito, é sempre importante a gente ter a visão da possibilidade de pagar menos tributo daqui para frente e também da possibilidade de recuperar o passado, que foi o que foi pago indevidamente ou pago a maior. Né? Eu listei algumas oportunidades de recuperação de créditos e a primeira delas diz respeito às corretoras de seguros. Muitas corretoras de seguro pagam a alíquota da COFINS maior do que de fato seria devido. Isso porque ela foi classificada, né, equiparada indevidamente, como se fosse uma sociedade corretora, como se fosse uma instituição financeira, e não é. Sim. Por mais que já tenha um posicionamento da Receita Federal, do próprio Poder Judiciário, não é raro a gente ver corretora de seguro tributando a maior a COFINS. Sim, é verdade, gente. Tem que ficar atento a isso, porque esse assunto já não é novo. Muitas corretoras já conseguiram recuperar esse tributo no passado, que é uma diferença grande, é de 1% de COFINS. O correto seria ela recolher 3%, mas a maioria delas recolhe 4%, porque realmente são equiparadas a instituições financeiras, que não são. Então, você que é corretor de seguros, ou tem uma corretora, ou conhece um corretor, dá essa dica para ele. Conversa com ele. Olha, você pode recuperar esse COFINS e, como a Gabi disse, recuperar os últimos 5 anos. Então, 1% todo mês, nos últimos 5 anos, olha o cofre que está na sua empresa. E daqui para frente também conseguir reduzir a sua carga pagando o devido, que são só os 3%, né, Gabi? Exatamente isso, exatamente isso. E tem outro assunto que também está muito em pauta, que diz respeito à possibilidade de pagar PIS e COFINS sem o ICMS ou ISS incluído na base de cálculo. E aqui a gente está falando tanto para as empresas do ramo do comércio, que são contribuintes do ICMS, quanto para os prestadores de serviços, que são os contribuintes de ISS. E indústria também, viu, gente? Indústria também recolhe ICMS. É isso então, mesmo. por exemplo, todo o setor econômico, indústria, comércio e serviço, pode e deve se beneficiar dessa decisão. Por quê, gente? Quem disse isso não sou eu nem a Gabi. Foi o Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo Tribunal Federal ele determina essa decisão, você, como empresário, tem a obrigação, no mínimo, de você atender a essa nova decisão e aproveitar isso, né, Gabi? Explica um pouquinho melhor sobre esse assunto. Exatamente. Quando o empresário ele paga o PIS e COFINS, ele é devido sobre o faturamento. O ICMS, ele não compõe o faturamento da empresa, não é mesmo? Ele só passa, ele transita pela conta da empresa, mas não fica de fato para o empresário. Na verdade, esse valor é retransmitido para o Estado, no caso do ICMS, e do ISS é transmitido para o município. Então, é um valor que é possível o contribuinte desonerar de pagar menos
menos tributo e também de recuperar aí o passado dos últimos 5 anos. A gente sabe que teve a modulação aí dos efeitos pelo Supremo, mas, assim, é um valor muito expressivo, né? Inclusive, a gente foi recentemente num cliente nosso, que a gente iniciou os trabalhos com ele, e que também não estava pagando PIS e COFINS com o ICMS incluído na base. Então, E uma empresa já no mercado há muito tempo. Então, assim, tem muita oportunidade, ainda tem empresário que não está sabendo disso. Exatamente. A gente fez justamente esse seminário, estamos chamando a atenção sobre esse assunto. Essa decisão do Supremo é super importante. As empresas precisam realmente adequar o seu faturamento com essa nova forma de tributar. Porém, gente, eu dou uma dica para vocês: não façam isso sozinho ou não façam isso só de maneira contábil. Existe uma série de implicações jurídicas que eu não vou entrar no detalhe agora aqui, que é muito técnica, mas que você precisa, sim, ainda entrar com uma ação judicial para fazer isso. É muito mais seguro, é muito mais confiável e não vai te dar problemas no futuro. Então, assim, não é aconselhável só fazer essa compensação do ponto de vista contábil ou administrativo, você mesmo fazendo sozinho. Tem umas implicações jurídicas importantes, então fique atento a esse detalhe também, né, Gabi? É isso mesmo. Agora, eu queria falar um assunto também que é importante. A gente está falando de indústria, comércio e serviço, mas a gente fala assim, mas eu sou estou do simples. Do simples, eu não tenho nada para recuperar. Ledo engano. Existe o famoso PIS e COFINS monofásico, que as empresas do Simples estão pagando 2 vezes. O que significa isso? Por exemplo, você que tem uma farmácia, você que tem um supermercado, você que tem um restaurante, você que tem que mais? Uma loja de cosméticos, né, Gabi? Do ramo automotivo, autopeça, oficina mecânica. Quando você compra mercadorias da indústria, do seu fornecedor, por você estar no Simples, e essa indústria ela está te fornecendo um produto chamado monofásico. O que significa isso? Que a indústria, o seu fornecedor, já recolheu na ponta toda a cadeia tributária do PIS e da COFINS antecipadamente. Só que você, empresário que está no Simples, quando você vai faturar o seu produto, você vai vender a sua nota fiscal, o que acontece? Você emite a nota com PIS e COFINS de novo, porque necessariamente você não teve tempo, ou o seu contador não teve tempo de tirar esse PIS e COFINS da base de cálculo. Então, você recolheu o PIS e COFINS 2 vezes. É tão rotineiro para quem está no Simples, né? Aquela guia guia única, com todos os tributos lá, eles nem veem, paga tudo e está tudo certo. Então, na verdade, tem um valor dentro daquela guia que nem precisaria estar ali. Então, você pagaria menos, só que acabou pagando 2 vezes, né? Porque já foi recolhido, como você disse. Então, tá aí uma grande oportunidade também de fazer a recuperação desse PIS, COFINS monofásico para quem está no Simples Nacional. Exatamente. E olha, esse assunto, gente, é tão corriqueiro já, que já existe até uma forma especial da Receita Federal devolver esse dinheiro, se você pedir. Ela não vai devolver espontaneamente, mas se você pleitear, fizer uma auditoria bem bonitinha dos valores devidos, eles vão te devolver em até 60 dias. A restituição é super rápida. Na sua conta. Entendeu? Então, assim, tem dinheiro parado aí. Eu chamo atenção a isso, porque tem muito empresário pequeno precisando de caixa. Às vezes vai buscar um empréstimo bancário, um financiamento de outra forma, e tem dinheiro aí parado e você não sabe. É então, o cofrinho escondido. Exatamente. A gente cai no cofrinho escondido. Vamos levantar esse cofrinho, né, Gabi? Vamos achar esse cofrinho. E, Gabi, o que mais que você visualiza aí no nosso dia a dia dos empresários que a gente tem trabalhado com os nossos clientes? Olha, a contribuição previdenciária patronal, que são aqueles 20% pagos sobre a folha de salários, será que o empresário já parou para pensar? Será que tudo que está na minha folha de salário é, de fato, uma verba remuneratória? Tem caráter salarial? O que a gente identifica é que não. Existem muitas verbas que têm caráter indenizatório e que não poderiam ser tributadas. Então, na prática, o que acontece? O empresário está tributando com uma base inflada, que lá dentro está cheio de verba que não poderia compor. Quando a gente identifica e analisa o que compõe aquela base e retira o que tem caráter indenizatório, essa base ela fica ajustada, né? Então, a tributação acaba sendo de uma forma correta, de fato, sobre as verbas de natureza remuneratória. Então, isso daí também tem a possibilidade de fazer isso. A gente não vai entrar aqui nos termos técnicos, nem se aprofundar nem esse objetivo, mas, assim, tem a possibilidade de fazer isso de forma mais rápida, de uma forma administrativa, porque já existem algumas verbas que podemos dizer que pacificadas, né? E existem outras que a gente pode discutir judicialmente.
Mas aí é uma grande oportunidade também, inclusive, para recuperar o passado, né? Sim. Como a gente disse no começo, toda vez que a gente fala de recuperação de crédito, a gente tem que olhar para o futuro, mas também a possibilidade de recuperar o passado aí. Dos últimos 5 anos Dos também, né, últimos Gabi? 5 anos. E aí, Gabi, você tocou num assunto importante, porque tem muito empresário que fica esperando o governo desonerar a folha. Enfim, gente, vocês já podem fazer isso de forma autônoma, com base na jurisprudência. Não precisa ficar esperando só o governo desonerar. Você já pode fazer isso na sua empresa, desonerando a sua folha caso a caso. Então, esse assunto é super bacana. Realmente, se você for pensar, é uma sandice você recolher um tributo sobre uma despesa. Quando você recolhe impostos, os impostos foram criados lá nos primórdios sobre sempre o lucro, sobre o receita, faturamento. E no caso do INSS, você está recolhendo o tributo sobre a folha de salário de uma despesa. Então, por que não desonerar ou por que não realmente tributar só aquilo que é devido? É uma analogia que quando você vai fazer um acordo na Justiça do Trabalho, por exemplo, o próprio juiz, ele determina, olha, vamos fazer esse acordo com base nas verbas de natureza indenizatória. Por quê? Porque a indenizatória não tem justamente a tributação sobre o INSS. Exatamente. Então, foi esse vínculo da parte trabalhista com a parte tributária que criou essa oportunidade de você recuperar os últimos 5 anos muitos valores que você pagou indevidamente sobre a folha de salário, como a Gabi disse, os 20% da folha, que você pode realmente utilizar para pagar os próximos tributos aí para frente. É isso mesmo. E assim, já aproveitando, fazendo um gancho, a gente está num cenário econômico do país que muitas empresas passaram por dificuldades, né? A gente vem de um momento pós-pandemia e ainda tem muita empresa se recuperando que sentiu um baque muito grande. Então, assim, a gente pensar na recuperação de crédito é uma grande oportunidade para a empresa conseguir alavancar os seus negócios, né? Sim. E a gente está falando não de ir atrás de dinheiro de instituição financeira, nesse momento de tentar crédito, mas não, é um cofrinho, é um dinheiro que está ali dentro, né? E que ele pode alavancar seus negócios e trazer maior lucratividade, melhorar o seu preço e conseguir aí se recuperar. Perfeito. Tem um outro assunto que eu também gosto muito de falar, que é da possibilidade de se creditar de PIS/COFINS em relação aos insumos. Ah, esse é muito legal. Gente, olha, assim, eu e a Gabi somos fãs, porque realmente é uma surpresa. Quando você identifica isso na empresa, realmente, na verdade, é um cofrão. Traz um fôlego, né? Traz um fôlego. Esse a gente sabe que é destinado para as empresas que recolhem o PIS e COFINS de forma não cumulativa, né? Para as empresas do lucro real. E a possibilidade de identificar quais são os insumos, né? O que é relevante, o que é essencial para o desenvolvimento das atividades da sua empresa. Então, conseguir fazer uma análise do que compõe, seja a prestação de serviço, seja o ramo de comércio, a distribuição, qual é o seu ramo? A gente consegue fazer a identificação desses insumos e ajudar a trazer um fôlego aí para a empresa nessa possibilidade de creditamento aí do PIS e da COFINS. Lembrando também da possibilidade de recuperar aí os últimos 5 anos. Isso, mas deixa eu explicar um pouquinho melhor, que eu acho que é um pouquinho não muito claro, que a Gabi ela é extremamente técnica, viu, gente? Para ela estar aqui falando, é bem difícil, né, Gabi? Eu estou aqui me controlando. O que significa isso, gente? O que são insumos? Insumos são aqueles materiais, aqueles produtos que você usa no seu processo produtivo. Então, você vai lá e compra insumos. Quando você compra insumos, você tem aquela questão do PIS e COFINS sobre esses insumos. Exato. Que você tem direito a crédito desses insumos. Só que, na visão contábil do contador, por exemplo, ele não vai tomar todos os créditos de insumos que vocês têm na empresa. Então, algumas coisas ele vai entender que são insumos para o seu processo produtivo, outros ele vai entender que não são. Porém, nós, advogados, né, que somos os questionadores, a gente está sempre questionando que, olha, para esse setor, esse produto X, ele é insumo, então tem que tomar crédito de PIS e COFINS. Então, com uma análise da jurisprudência, das decisões administrativas, a gente consegue identificar que alguns insumos que a contabilidade, por exemplo, não tomou o crédito de PIS e COFINS, tem suporte jurisprudencial para ser tomado. A gente faz essa auditoria tributária, essa auditoria fiscal, e consegue, sim, achar valores super interessantes dentro da sua própria empresa para você utilizar com o seu pagamento dos próximos tributos. Isso que é legal falar. Tudo que a gente encontra na empresa, como você restitui? De duas formas. Ou você faz um pedido de restituição para a Receita Federal te devolver, que isso é normal, gente. Isso não é nada, assim, não é uma forma absurda. Isso é normal, isso está na legislação. É rotineiro.
Ou você pode também pedir a compensação com o próximo tributo a vencer. Então, você apurou um crédito, olha, eu tenho 10 mil aqui de crédito que eu apurei, eu vou deixar de pagar 10 mil no próximo tributo que eu for pagar. É assim, né, Gabi? Fazendo a compensação no mês a mês, é isso mesmo. E esses 10 mil que acontece, entra no seu caixa. Então, você recupera esse valor de forma quase que imediata. É, né, Gabi? exatamente isso. É uma grande oportunidade. Isso daí, se deixar, a gente vai falando. Esse é muito legal, gente, porque assim, você não imagina a quantidade de insumos e créditos tributários que existem ali dentro da sua empresa que você desconhece. E é isso que você falou, né, Andréia? O contador, eu digo que é um trabalho em conjunto. Ele segue a legislação, né? A gente, como advogado, a gente consegue fazer uma interpretação mais extensiva da legislação. A gente consegue transitar, ir para um poder judiciário discutir, ou ver já um precedente e conseguir aplicar isso na empresa. Então, é um trabalho complementar que realmente é agregador aí para a empresa, né? Perfeito. E, Gabi, você trouxe mais algum assunto? A gente está quase encerrando o nosso quadro. Tem um último assunto, que é o da equiparação hospitalar das clínicas médicas. Esse é muito legal também, gente. Presta atenção que esse é muito bacana. Conta aí. Então, assim, existem algumas clínicas médicas que a atividade dela pode ser equiparada, né? Ela já desenvolve uma atividade similar com a do hospital. Deu um tilt aí? Pode continuar? É assim, gente, ao vivo é assim. Ao vivo é assim. A gente continua. Mas só retomando o assunto. Então, a clínica médica, ela, dependendo da atividade que ela exerce, pode ser equiparada a um hospital. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático. Se for uma clínica odontológica que só faz ortodontia, talvez não seja possível. Mas se ela faz implante, ela precisa de determinados equipamentos, ela consegue ser equiparada a um hospital, a gente consegue reduzir a carga tributária dela. Só para ficar um pouco mais visual, hoje as clínicas médicas que estão no lucro presumido, elas tributam 32% de RPJ e de CSLL. Quando a gente faz a equiparação hospitalar, a gente consegue reduzir para 8% e 12% desses tributos, desses impostos. Super legal. Além de recuperar o passado. Então, assim, a gente está falando de um valor muito expressivo. Sim, né? Porque pensa assim, pessoal, tem muitos serviços que você presta numa clínica médica e os mesmos serviços poderiam ser prestados no hospital. Agora, o questionamento se faz o seguinte: por que quando eu presto esse mesmo serviço no hospital, a alíquota tributária é menor do que quando eu presto numa clínica médica? Isso não é justo. Então, uma forma de você equiparar é que você consegue, de uma forma administrativa, organizar a sua parte tributária, a sua parte societária, para que seja equiparada a mesma prestação de serviço e a tributação que você teria no hospital, tem na sua própria clínica. É isso aí. Então, se você é uma sociedade empresária, está registrado na junta comercial, se você tem atividade similar à de um hospital e segue os requisitos da Anvisa, está no lucro presumido, é aplicável para você. Então, olha lá. A gente deu uma dica de saúde lá com a Natália no planejamento tributário, que foi super legal. E aqui uma outra também dica tributária de oportunidade de recuperação tributária do ponto de vista para quem é profissional da saúde. Acho que é isso, né, Gabi? É isso. Quer dizer, tem muitas outras oportunidades, viu, pessoal? Tem muitas outras oportunidades. A gente selecionou algumas aqui a dedo, que são as mais corriqueiras no nosso dia a dia e que podem, assim, representar um grande fluxo financeiro para o seu negócio. Mas, assim, específico para cada caso, existem diversas outras oportunidades que a gente pode comentar também. Tem uma dúvida aí, doutora Carol? O Bruno, ele perguntou como investir o dinheiro de forma correta. Acho que dá para falar um pouquinho do que vocês comentaram, não só focar na parte da oportunidade, mas para ele ficar de olho nas próximas palestras que a gente vai ter. Né? Legal, Bruno. Olha, isso é um grande gancho que você puxou aqui, porque pensa, você vai economizar tributos, você vai gerar caixa para o seu negócio, e como é que você vai utilizar esse dinheiro? Então, fica atento que nos próximos 2 módulos, a gente vai falar sobre investimentos e investimentos internacionais, inclusive, tanto com o nosso parceiro Raul e com o Rodrigo. Acho que é isso, né, Gabi? Queria te agradecer. Eu que agradeço. Esse bate-papo foi super gostoso. A gente tentou trazer aqui, gente, um assunto que é tão complexo, mas de forma mais simples, né, trazendo com um linguajar mais coloquial. Então, se vocês acharam interessante, procurem os seus advogados tributaristas, ou se vocês não têm, pode consultar a gente está à disposição para ajudar a realmente achar esse cofrinho, esse tesouro. Vamos achar esse cofrinho juntos. Achar esse tesouro dentro da sua empresa. E olha, outro detalhe, esse trabalho de recuperação de crédito, na maioria das vezes, também funciona através do pagamento do honorário sobre o resultado, sobre o êxito, sobre o cofre, do tamanho do cofre. Né, Gabi?
Então, quanto Bom maior o seu deixar claro. cofre, maior o seu ganho, nós também. É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Gabi. Obrigada, Andréia. Imagina. Obrigada, pessoal. E daqui a pouco a gente vai ver com os próximos quadros, pessoal. Então, vamos só dar um intervalinho para preparar aqui a organização e a gente volta já com mais assuntos interessantes para alavancar o seu negócio 2022. Obrigada.